Vamos lá, falar de menopausa, né? De modulação hormonal. Vamos falar por que às vezes, né? Às vezes não adianta modular, mas eu dou opção, tá? Eu dou opção. Não se preocupem. Não dá com hormônio, vai com outra coisa mesmo. Vamos começar. Como saber que a pessoa está na menopausa ou não, né? Menopausa é um estado, né? Não é assim, estou. É a última menstruação. Aí você tem que ficar um ano. Olha, até isso tem controvérsias, porque tem uns que falam o climatério é antes da menopausa, menstruou, ficou um ano sem menstruar, está na menopausa. Outros falam, a última menstruação já é menopausa e depois você entra no climatério. Meio contraditório, é assim, né? Mas eu prefiro nessa linha. Última menstruação, menstruei hoje. Dia 29 de abril do ano que vem, continuo sem menstruar. Estou na menopausa. Menopausa é assim: menstruou, ficou um ano sem menstruar, pronto. Está na menopausa. Então, a mulher, quando ela nasce, ela tem um número finito de óvulos. Tem aquela quantia de óvulos. Conforme vai ovulando, né? Quando entra. Hoje em dia tem criança aí com 9 anos menstruando, sabe por quê? Cheio de estrógeno. Né? Leite de soja, tudo isso, a menarca é cada vez mais cedo. Mas na época que não existia essas porcarias, a menina menstruava uma idade média, acho que 12 anos, né? Eu menstruei com 12 anos, minha irmã também 11, acho. Enfim, aí começou a contagem regressiva. Por exemplo, você tem 50 óvulos lá, você vai todo mês gastando um. Então, ou você para de ovular, porque começa a atrofiar o ovário, né? Quando chega uma certa idade. A menopausa, em média, a mulher entra entre 45 a 55 anos. Eu entrei nova, eu entrei com 47, se eu não me engano. Mas tem mulher até com 60 que está menstruando ainda. Então, é muito relativo. Mas a idade média é 45 a 55 anos. Então, já para, né, de ser fértil, claro, porque quando entra na menopausa, se ainda tem óvulos, se não gastou todos lá do seu cacho de uvas, vamos dizer assim, eles começam a atrofiar. Bom, como que é o ciclo da mulher? Nós temos, eu vou falar os principais hormônios. No começo, né, do ciclo ovulatório. Então, no ciclo folicular, o que a mulher libera mais? Estrogênio. Estrogênios, estrógenos se dividem estriol, estradiol e estrona. Estrona tem 2OH, 16OH, então tem tipos de estrona que são cancerígenos, mesmo a gente produzindo. Por isso que tem que tomar cuidado para não virar estrona, testosterona, por exemplo, que eu vou explicar mais para frente. Gente, coceira no ouvido. Então, primeiro, a fase folicular antes da menstruação, o que vai liberar? Estrogênio. Por isso que quando vocês forem fazer exames, tem que ver em que período do ciclo você colheu, tá? O sangue, porque se for na fase folicular, seu estradiol está mais alto, o estrógeno está mais alto. E o FSH, que é um hormônio produzido na hipófise, também, esse é o folículo estimulante. Ele que vai mandar ordem para a hipófise mandar lá secretar, né? A hipófise manda ordem com esse FSH para o ovário, né? Para as gônadas secretarem o estradiol. Depois, quando a mulher ovula, quem que aumenta? A testosterona. Por isso que a testosterona, além de várias funções, não é só essa, aumenta a libido. Por quê? Para a mulher poder copular, né? Para ter desejo sexual, para fecundar o óvulo, né? Ter relações com o marido lá, com o homem, seja quem for, e fecundar. Não conseguiu fecundar o óvulo, vai para outra fase. Fecundando ou não, vai para a fase lútea. E aí, quem que vai agir mais? A progesterona e o hormônio LH, o luteinizante. Então, a hipófise também secreta o hormônio LH para estimular a produção de progesterona. Para que a progesterona? Para se fecundar, segurar o bebê. Por isso que tem muito caso de aborto, pouca progesterona, não consegue segurar o bebê.
E mulheres que tomaram muito anticoncepcional estão com predominância estrogênica, mais estrogênio do que progesterona, não conseguem engravidar também, né? De tanto tomar anticoncepcional. Então, essa fase lútea tem mais produção de progesterona. Não fecundou o óvulo, aí um endométrio de escama e pronto, e tudo bem, e vamos embora, né? Aí começa depois o ciclo de novo, e aí a progesterona cai, e assim. As menopausadas e quem toma anticoncepcional é igual mulher menopausada, não tem hormônio, só tem hormônio sintético, e aí não produz mais hormônio nenhum, né? Então tá tudo aí caído. E sem hormônio, o que acontece, hein? Aí vem os fogachos, né? Aqueles maledetos dos calores. Por quê? Porque o sistema termorregulador fica desequilibrado por falta de estradiol, né? Começa a cair o estradiol, não só os estrogênios, como a progesterona e outros, mas quem dá mais fogachos é a falta de estradiol. O que é outra coisa que a falta de estradiol ocasiona? Olha, disbiose, sabia? O intestino está inteiramente ligado com tudo, e com os hormônios também. Tem uma enzima que chama glucuronidase, beta-glucuronidase. Essa enzima aí que regula o intestino, tá? O intestino regula o estradiol pela enzima. O intestino tem essa enzima, beta-glucuronidase, e regula o estradiol. A produção do estradiol, olha que interessante. Você que está com uma disbiose já tem alteração no estradiol, né? Você não produz os estrogênios, que o estrogênio precisa para quê? Temperatura, termorregulador. Por isso que a mulher menopausada começa a dar os fogachos, né? Ele também dá, na falta dele, doenças cardiovasculares, porque também ele protege o coração. Obesidade, síndrome metabólica, né? Resistência insulínica, cognição, você começa a não pensar direito. Endometriose, pode também dar. Endometriose se dá mais por predominância estrogênica, por exemplo. Quem toma anticoncepcional, xenoestrógenos, bisfenóis, tudo isso vai dar uma predominância estrogênica, que é o xenoestrógeno. Não é igual ao nosso, mas aumenta o estrogênio. E a progesterona tem que estar em equilíbrio com o estrogênio, não pode estar mais estrogênio que progesterona. Aí começa a dar síndrome do ovário policístico, endometriose, problemas cardíacos, câncer. Os hormônios, um médico que fala que hormônio dá câncer, claro, o sintético dá, tibolona, né, Dona Maria dos Santos? É só dar câncer mesmo, né? Agora, o bioidêntico é o nosso, que a gente pode fazer a modulação hormonal com hormônio idêntico, quimicamente, molecularmente e tridimensionalmente idêntico ao nosso, é idêntico. Então, como que vai fazer mal? Se fosse dar câncer, os adolescentes estariam todos com câncer. O câncer se dá em qual idade, qual faixa etária que o câncer dá mais? Quando a pessoa é idosa, não é? E por que será? É uma simples coincidência que não tem mais hormônio? Se fosse cancerígeno, os adolescentes teriam todos câncer, né? Que estão cheios de hormônio. Então, o estradiol é um dos hormônios, não o mais importante, mas um deles. Testosterona, progesterona. Então, e tem as reações imperceptíveis perceptíveis na falta dos hormônios, queda da libido, queda da cognição, massa magra, né? A testosterona é muito responsável pela massa magra, então você começa com sarcopenia, osteoporose você nem vê, né? Esses são os sintomas imperceptíveis, né? Como osteoporose, aumento de pressão arterial, às vezes você não percebe, porque o estradiol é indutor do óxido nítrico. O óxido nítrico é um vasodilatador. A vitamina C, por exemplo. Por isso que é bom tomar a vitamina C. Ela aumenta a produção de óxido nítrico. E o estradiol também. Sem óxido nítrico, pressão alta, porque as artérias não são... ficam constrictas, né? Um vasodilata. Depressão, ansiedade. Por que a mulher fica depressiva quando na TPM? Na TPM cai os hormônios, né? Antes do ciclo. E na menopausa acontece o mesmo, ressecamento, falta de libido, né?
Então, tudo isso. A pessoa até pode ter libido, tem mulher que tem libido, mas não consegue ter relação sexual porque está tudo ressecado. Não só na vagina, né? O estradiol é responsável pelas glândulas todas, sudoríparas, as salivares, e até do olho, lacrimal, glândula lacrimal também, né? E as variações de humor, então todos esses sintomas começam. Por que será, né? No homem não é tão visível, porque o homem, a base do homem é testosterona, embora tenha todos, viu? Foi muito engraçado que eu já contei essa história, eu passei os exames, né, para um paciente meu, ele falou, não, doutora, a senhora se enganou, a senhora me deu exame de mulher, porque tem progesterona, tem estradiol, tem LH. Eu falei, não, o homem também tem. Todos os hormônios que o homem tem, a mulher tem. O que muda são as dosagens. Enquanto a mulher é rica em progesterona, tem muita progesterona, o homem tem mais testosterona. Mas não quer dizer que a mulher não tenha um ou outro, né? E que exames mais para saber exatamente se a mulher está na menopausa ou não? Os mais específicos são FSH, LH e o estradiol. Estradiol, por quê? Porque o FSH, que é produzido na hipófise, como eu falei, manda uma ordem lá para o ovário produzir o estradiol. O LH, por quê? Porque o primeiro período é o folículo estimulante, que é o folicular, que é onde tem o estradiol, FSH, lembra? Acabei de explicar. Depois vem a testosterona, quando ovula, e depois progesterona. Quem estimula a progesterona? O LH, porque estamos no período lúteo. O período lúteo é onde vai segurar o bebê, né? O corpo lúteo, que vai segurar o bebê. Então, se a FSH, LH está lá nas alturas, o que quer dizer? Quer dizer que você não está conseguindo produzir o estradiol e a progesterona. É igual, por exemplo, a tireoide. Quando o TSH está muito alto, o que quer dizer? Não está conseguindo produzir T3, T4. Está gritando lá, mandando os funcionários, T3, T4, trabalha, trabalha, trabalha. O patrão é o TSH. Aqui é o FSH e o LH. Produz estradiol, produz progesterona, não consegue produzir, e ele vai aumentando para tentar produzir mais. Por quê? Porque tem uma enzima que chama inibina, que trabalha com feedback negativo. Então, vamos supor, você não está na menopausa, seu ciclo é normal. Você está produzindo progesterona, estradiol, tudo beleza. A inibina vai lá, fala, não, já chegou no nível legal, a inibina, o que a inibina faz? A palavra já fala, inibe a produção de LH e FSH. Fala, ó, hipófise, não precisamos mais de progesterona nem de estradiol. Eu sou inibina, tá? Aí eu mando lá parar a produção. Feedback negativo, chama isso. Mas com a menopausa, a inibina não age mais. Então, a inibina, ela começa, ela não age mais. Então, o FSH e LH não para de produzir. Eles ficam aumentados. E mesmo assim não consegue elevar o nível de progesterona e estradiol, né? Então não funciona mais. Não tem mais a inibina. Entenderam como funciona? Todos os hormônios têm algum deles, tem outro hormônio que regula a sua produção por feedback negativo. Isso é a fisiopatologia. A bioquímica do corpo age assim. Porque já pensou se não tivesse os hormônios inibitórios? Ia encher de hormônio, não ia ter, né? Ia extravasar pelos poros de tanto hormônio. Tem que estar tudo regulado. O organismo tem que estar em homeostase, em equilíbrio. Senão vira uma bagunça.